Capítulo 5. Há poder criativo na palavra proferida. No início, Deus deu domínio ao homem. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. A palavra domínio significa autoridade e poder. A autoridade de Deus foi liberada por meio das palavras que ele disse. Quando ele falou, coisas aconteceram. O texto de Gênesis capítulo 1 está cheio de manifestações da criação, e todas vieram em resposta às palavras do Senhor. Deus delegou sua autoridade e seu domínio na terra ao homem, e tal autoridade e domínio são ativados com palavras. Satanás veio roubar essa autoridade e tentou Adão e Eva a desobedecerem a Deus e a pecarem, e eles o fizeram. Eles foram expulsos do jardim, mas o homem ainda era a imagem e semelhança de Deus. O homem ainda tinha um certo grau de domínio e autoridade como ser humano, mas a boa nova é que o segundo Adão, Jesus Cristo, veio à terra, pagou pelos pecados do homem, foi ressurgido dentre os mortos e restaurou o domínio e autoridade que Adão perdera. Romanos capítulo 5, versos 17 diz: Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A palavra de Deus tem poder criativo. Quando o homem foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo, ele recebeu autoridade, domínio e poder para serem liberados por meio das palavras. O poder de escolha está em nossas palavras, e o domínio e a autoridade do Senhor são exercitados por elas. Hebreus capítulo 11, verso 3 declara que Deus criou os mundos com suas palavras. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em Números, capítulo 13 e 14, vemos vida e morte como resultado das palavras que foram proferidas. Vida para Josué e Calebe, cujas palavras estavam em concordância com Deus, e morte para os outros 10 espias, cujas palavras estavam em concordância com Satanás. O Salmo 119, verso 130 diz: A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Se escondermos a palavra de Deus em nosso coração, guardar-nos-emos do pecado. Quando pusermos a palavra do Senhor em abundância em nosso coração, nós a pronunciaremos com poder e autoridade. As palavras que você diz estão professando vida ou morte, e você terá uma colheita daquilo que fala. Palavras são sementes e, quando são plantadas, crescem. Quando você planta a semente incorruptível da palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 1, versos 23, colhe a safra da justiça dele. Se você falar de modo negativo, derrotado, desencorajado, declarar palavras cheias de temor, uma colheita negativa aparecerá em sua vida. Suas palavras podem mudar o curso da sua vida. Sua vida está seguindo suas palavras. Quando as pessoas começam a entender o poder que é liberado pelas palavras, para o bem ou para o mal, dizem: Ah, se eu tivesse descoberto isso antes. A boa nova é que você pode mudar o curso da sua vida hoje. Jesus Cristo comprou você com o sangue dele. O Pai Celestial disse que você é uma nova criatura em Jesus Cristo, seu Filho. Ele declara: Ponho a minha mão sobre você, e tudo que sua mão tocar será abençoado. Você é valioso para mim. Comece a dizer o que Deus fala a seu respeito. Concorde com a palavra do Senhor. A salvação está amarrada às palavras de sua boca. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé.
que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 8, versos de 8 a 10. Se você realmente acreditar em algo no seu coração, você o dirá com sua boca. Se continuar a dizer aquilo que Deus declara há tanto tempo, aquilo descerá em seu coração até que você acredite. O texto de Salmo 23, versos 1 afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Comece a dizer: o Senhor é o meu pastor. Se você disser isso por muito tempo, começará a acreditar que o Senhor é o seu pastor. Isso é verdade, independentemente se você acredita, se fala ou não. Mas se começar a falar, sabendo que é a verdade, as suas palavras entrarão em seu coração e mudarão seu pensamento. É dessa forma que a sua mente é renovada. Esse mesmo princípio é aplicado a todas as promessas da palavra de Deus. Cristianismo é a grande confissão. Confissão é a essência do cristianismo. Na verdade, o cristianismo é muitas vezes chamado de a grande confissão. Em Hebreus capítulo 10, verso 23 está escrito: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus é o grande sacerdote da profissão da nossa fé. Depois dos 21 dias de oração de Daniel, um anjo dirigiu-se a ele e disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel, capítulo 10, versos 12. Isso é o que lhe digo: os anjos vêm por meio das palavras que você profere. Se estiver falando de medo, dúvida, desastre, calamidade e descrença, tais anjos simplesmente guardarão as asas. No entanto, se declarar a palavra de Deus com fé, eles ouvirão o que você diz. O Salmo 103, verso 20, confirma essa verdade. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Oh, glória! A passagem de Provérbios, capítulo 13, versos 2, afirma: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Algumas pessoas têm uma ideia negativa da conotação de estar comendo as palavras. Comer as palavras é uma lei irrevogável, assim como a gravidade. As palavras que você disser afetarão o futuro dos seus filhos, as bênçãos do seu casamento, a saúde do seu corpo, a sua atuação no trabalho e as direções que você tomar. Prostre-se em confissão apenas diante de Jesus. Não se prostre às próprias palavras, às circunstâncias, às opiniões de outros, ao que acontece no mundo ou aquilo que o diabo diz. Recuse declarar coisas que não são verdadeiras de acordo com a palavra de Deus, que é a autoridade final.